Olá, meus amigos, muito bom dia, doutor Antônio Martins Faria, sou advogado, sou contador, estou aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Quero primeiramente agradecer os 511 inscritos no meu canal, muito obrigado pelo seu like, pelo seu dislike, faça seus comentários, é muito importante, são importantíssimos o like e os comentários, por quê? Provocam ao YouTube a necessidade dele oferecer a mais pessoas e com isso eu ganho mais inscritos. Obrigado aos 511 inscritos, como falei no vídeo de quarta-feira, era 513, mas 2 saíram. Mais uma vez, né, eu quero aqui agradecê-los, né, e que um dia, quando quiser voltar, as portas estarão sempre abertas. Eu quero aqui mandar um abraço para o meu primo lá no Girimum, João Paulo, filho de Adão, né, que diz que assiste aos meus vídeos. João Paulo, muito obrigado, me sinto muito feliz, gosto muito de você, viu? E estamos juntos na batalha da vida, na batalha pela vitória, na batalha pela mudança. Se Deus quiser, um dia a gente muda tudo isso. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, ainda sobre o efeito das eleições de 2024, que não foi ainda, eu acho que eu me precipitei, e ainda talvez me precipitando no vídeo de hoje, comentando alguns resultados. Eu aqui em Pernambuco, eu estou muito assim surpreso com o apoio da governadora. A governadora ganhou muitos municípios, né? E realmente mostra que ela parte em 2026 muito fortalecida. Desejo sucesso a ela. Quando eu a critico, não é porque eu tenho uma enorme admiração pela governadora Raquel Lira, por ela ser aqui da nossa região, por ser do Agreste, por ser de Caruaru. Então tenho admiração pela governadora, lamento que ela tenha, segundo os entendidos, uma alta rejeição, mas as eleições municipais mostraram o contrário, mostraram que ela está com prestígio, porque ela conseguiu muito sucesso, muitas vitórias, o candidato dela, e ainda no segundo turno em algumas cidades, me parece que ela vai vencer. É uma pena nessas eleições ficou constatado a falência dos partidos políticos. Porque os partidos políticos, eles precisam, os próprios estatutos, né, que são o instrumento onde o contrato, onde se escreve, onde se anota aquilo, qual é o projeto, né? Os partidos políticos perderam esse efeito. Ninguém mais se preocupa com os estatutos dos partidos. As ideologias. A gente não tem uma ideologia, né? Nem a chamada direita e esquerda no Brasil ela está muito acertada. Quem diz que o MDB é de esquerda? Eu não entendo que o MDB é de direita, nem o PSDB é de direita, o Tabata Amaral é de direita. Eu não entendo, mas é assim que os cientistas entendem e acham que eles estão certos. Quem sou eu para contestá-los? Acontece que falta pensamento real no país. Né, os partidos como o PT, o PSDB já acabou, né? Lamentável. Partido da importância do PSDB, criado na década de 80, né, governou o país por 8 anos, fez a maior reforma social, a maior reforma econômica da história desse país, foi fundamental na Constituição, no processo constitucional. Então é lamentável, por quê? Porque o PSDB esqueceu de conversar com o povo, afastou-se, criou-se um elo entre Aécio Neves e a turma de São Paulo, e ficaram naquela, né, não conversaram com o povo. As últimas eleições de 2014, não teve o PSDB e esqueceu as lideranças do Nordeste. Não tem como você querer ser presidente da República se você esqueceu os 9 estados nordestinos. É uma concentração eleitoral muito importante. E o PSDB acabou. Por que o PT, que também precisa de se reciclar, né? O PT precisa, a Gleisi Hoffmann e a futura presidente, tem que parar a arrogância e reconhecer que o PT não foi vitorioso nessas eleições. Mas a desculpa do ministro lá da Casa Civil, não, porque foi a Frente Ampla. Não, a Frente Ampla que elegeu Lula em 2022 não é a Frente Ampla, não é a mesma coisa em 2024. Por sua vez, não será em 2026. Então é preciso que o PT tenha a humildade de reconhecer
que está fraco, que está precisando de ouvir a sociedade, que precisa... Aliás, eu tenho que reconhecer que esse é um artigo da Dora Kramer, uma jornalista muito famosa na Folha de São Paulo, que os partidos precisam de reconhecer a voz das ruas, que infelizmente os partidos políticos esqueceram. Então, é uma coisa que eu sinto muito, a ausência, né, da ideologia, a ausência do sonho, porque a ideologia, gente, eu considero assim, você não pode viver num mundo real, apenas real, você tem que ter um mundo do sonho, é a realidade mais o sonho mais a realidade. No primeiro andar mora a realidade, no segundo andar mora o sonho. A vida política é assim. Ela precisa do sonho, o sonho da liberdade, o sonho do bem-estar, o sonho da melhora da condição de vida de toda a população. Mas, infelizmente, hoje não tem mais esses partidos que olhem dessa maneira. Os partidos não estão preocupados com o povo. Você vê, eu estava lendo nos jornais de hoje que a boa parte dos prefeitos que foram reeleitos que foram com os cofres cheios por emendas parlamentares. Então, essas emendas encheram as prefeituras de dinheiro, eles gastaram como quiseram, não prestaram conta e ganharam a eleição. Isso é compra de voto. Quer dizer, não adianta você... nós temos hoje na coluna de um jornalista muito famoso, chamado Reinaldo Azevedo, no UOL, ele diz o seguinte... que tem o maior fundo eleitoral do Brasil, não é os 5 bilhões e 900 milhões que nós reclamamos tanto, que os partidos gastaram como quiseram nesse ano. Mas os 131, deixa eu ver quanto foi, o próprio, ele diz aqui, né, 131,69 bilhões de reais que foram entre 2021 e 2023, foi o valor das emendas parlamentares. Isso é uma vergonha. Os deputados, ou seja, eles sequestraram o orçamento público e você imagina os deputados e senadores levaram do orçamento de 2021 a 2023 131,69 bilhões de reais. Distribuíram a seu bel prazer, jogando dinheiro pelo ralo, ganhando comissão, enfim, é uma vergonha esse lastro político. Por isso que os partidos políticos perderam a essência, perderam a sua eficácia, perderam a sua finalidade. Tem empresários políticos, está muito errado. Então os políticos precisam de conversar com o povo. Não é possível que nós continuemos dessa forma. O Brasil não aguenta, o Brasil não terá como aguentar uma roubalheira, uma falta de vergonha dos políticos, como nós estamos vivendo. Esses 5 bilhões de reais, 5 bilhões e 900, quase 6 bilhões de reais do fundo eleitoral, os partidos gastaram nessa eleição, mas os vereadores passaram fome. Eu vi aqui as pessoas em Santa Cruz de Capibaribe foram vereador para completar a chapa, conforme determina a lei, mas não tem apoio nenhum do partido. É uma campanha solitária, pobre, desprezada. Eles investem em 1 ou 2 candidatos e os outros 14 ou 17, conforme cada partido, eu não acompanhei quantos partidos, quantos candidatos a vereador, mas foram abandonados pelos partidos. Os partidos não ajudam os candidatos a vereador, então o que acontece? Você elege um prefeito, como é o caso de Taquaritinga do Norte, o prefeito só tem 4 partidos. O prefeito eleito só tem 4 vereadores. Ora, ele vai ter que negociar com 7. Então, o prefeito vai ficar amarrado, ele não vai conseguir administrar de uma forma correta, porque ele tem que governar, se bem que os outros 4 são da mesma panela, mas isso é um caso excepcional, não vou nem citar aqui o caso de Taquaritinga do Norte, que o partido que ganhou e o que ficou em segundo colocado e o que ficou em terceiro colocado são parte da mesma panela, vamos dizer, a panela e a tampa. Não há diferença entre, eles só se dividiram para ganhar a eleição. Ontem eu estava vendo, o candidato que venceu teve 7.541 votos, mas a soma dos outros candidatos dá 11 mil e pouco, quase 12 mil votos. Então o que acontece? O povo de Taquaritinga não elegeu o prefeito, o futuro prefeito que tomará posse dia 1º de janeiro de 2025, mas sim nós ficamos a cego, ficamos sem liderança, porque 11 mil eleitores
disseram que não queria o atual, o futuro prefeito, que o eleito, né, que tomará posse. É claro que eu não posso exigir que a lei não permite que tenha o segundo turno, mas devia ter o segundo turno entre os dois mais votados em todas as eleições, as cidades. Porque é um absurdo, eu estava vendo isso, a diferença entre o que venceu e os demais votos, ou seja, é uma pessoa que ele tem 7 mil ou 6 mil contra 11. Então, 11 mil pessoas, 11 mil eleitores não quiseram, não querem o futuro prefeito de Taquaritinga do Norte. Mas apesar de que, como eu falei, tudo é a mesma patota, mas não é como é um caso particular. Agora, as emendas parlamentares é uma vergonha para esse país. A gente não pode suportar isso. O orçamento público foi sequestrado, foi roubado, foi apreendido, entregue à mão dos parlamentares. O Poder Executivo está amarrado ao Poder Legislativo. E o pior de tudo é que a sociedade está silenciosa. Ontem mesmo na Câmara, acho que na Câmara, foi votado na Câmara na Comissão de Constituição e Justiça 3 projetos de leis inconstitucional. Ou seja, eles agora, não conformados com o sequestro do orçamento público, eles também querem sequestrar o Supremo Tribunal Federal. Gente, é uma aberração o projeto de emenda à Constituição que foi votado na Câmara ontem, que eles pedem para que o Congresso Nacional decida a favor ou não de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Onde já se viu você prender um juiz, você obrigar que o juiz fique restrito, refém do Congresso Nacional. Cadê o princípio dos 3 poderes? Cadê o artigo 2º da Constituição? Que os poderes legislativo, executivo e judiciário são harmônicos entre si. Né? Eles são iguais, não há diferença entre o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, cada um com sua função. Um legisla, o outro diz o direito e o outro executa as leis. Então não tem que tornar refém, né, o Supremo Tribunal. Mas o Senado e a Câmara podem modificar uma decisão do Supremo. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Essas emendas, esses parlamentares estão aonde? São inconstitucionais. O próprio Supremo vai, se essa lei for aprovada, que será, porque Arthur Lira, com raiva, vai votar em plenário, vai ser aprovado, tem que ser, ou o presidente Lula veta, se não for emenda constitucional, né, se for lei, o Lula pode ter o poder de veto. Se é emenda constitucional, não. Mas o Supremo tem o poder de dizer que a emenda é inconstitucional. Não podemos vincular a decisão do Supremo Tribunal para ela ser desfeita ou desconsiderada no plenário do Congresso Nacional, ou do Senado, ou da Câmara. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Ou seja, o que querem fazer no Brasil não é o poder executivo nem o poder judiciário. No Brasil tem uma ditadura. Não, ditadura é essa, é desses parlamentares ditadores, parlamentares golpistas que estão querendo fazer com o Brasil a mesma coisa que fez o Hugo Chávez na Venezuela. A mesma coisa quando está fazendo no México, a política do México, tentando colocar a eleição de juiz, desmoralizando o poder judiciário. O STF tem erros, comete erros, mas você não pode mexer na estrutura do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, porque é a Constituição que determina o poder do Supremo Tribunal Federal. Não podemos ter uma reforma do Judiciário que altere a competência, as decisões, que mude a forma de decidir o Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal de 1988 não prevê isso. As regras estão previstas no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição da República. A questão do poder é uma questão de cláusula pétrea, ou seja, não se pode ser modificado. Não podemos submeter o Supremo Tribunal Federal à vontade do Poder Legislativo. Se isso ocorrer, é o fim dos 3 poderes. Ou então o Supremo, a Câmara está criando o que tinha na Constituição de 1824, que é o chamado poder moderador, quando o imperador tinha poder absoluto e fazia o que queria, destituía ministro, mudava sentença judicial, indultava quem ele quisesse. Isso não é hoje. A Constituição da República Federativa do Brasil é muito clara. O Supremo Tribunal Federal é o intérprete, é o guardião da Constituição.
Esse é a palavra final, é o último a falar, é o último a dizer. A função do Supremo Tribunal Federal é guardar os princípios da Constituição. A função principal do Supremo Tribunal Federal é dizer se uma lei é constitucional ou inconstitucional. E são as atribuições previstas pelo Constituinte originário, pelo aquele que foi eleito em 1986 de uma forma democrática, autorizados a promulgar, a fazer, elaborar e promulgar uma nova Constituição, um novo ordenamento. Não podemos agora, meia dúzia de gatos pingados, meia dúzia de frustrados, pastores medíocres, falsos profetas, que estão lá na Câmara dizendo os representantes do povo que não são, tentar modificar ou desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma agressão à soberania nacional, é um desrespeito. Esses projetos ontem votados na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara é um crime de lesa pátria, parlamentares medíocres que estão votando uma estupidez dessa. A Constituição não permite que o Supremo Tribunal Federal fique refém do poder legislativo, nem do poder executivo. Cada um tem a sua independência, cada um tem a sua harmonia e cada um funciona independentemente e harmoniosamente. É assim que diz a Constituição. Não podemos aceitar. Então tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser discutida nesse nosso país. A gente tem que resolver essa questão das emendas parlamentares. 131,69 bilhões de reais, gente, em 2 anos, foi distribuído para prefeitos e para deputados a serem eleitos. Isso é uma compra de votos. É crime de compra de voto, então caça todos os prefeitos eleitos, porque eles foram caçados, porque eles têm que ser caçados, porque foram eleitos pela compra de votos, além dos 5 bilhões de reais que eles gastaram do fundo eleitoral, do fundo partidário. Então tem alguma coisa errada no Brasil. Os partidos distanciaram-se do povo. Uma pessoa como eu, que sou um pensador, eles vão me criticar, mas não vão me intimidar, não. Eu não tenho medo de falar, não. Eu vou ser agressivo quando necessário for. Porque o que eles estão fazendo é acabar com a democracia. E eu não posso deixar que a democracia morra. Ainda domingo, no dia da eleição, uma moça lá, ela queria quase me prender em Taquaritinga do Norte. Eu esqueci o telefone celular na sessão eleitoral. Quando voltei para pegar, ela não queria me deixar. Ela foi agressiva, estúpida, mal educada, deselegante. Mas eu sou da Justiça Eleitoral. Sim, e daí? Eu vou pegar meu celular. Posso? Aí eu gritei com ela, ela queria me prender. Tomara que tivesse me prendido. Por quê? Porque as pessoas acham que são donos. Não, gente, o poder é do povo. Agora, não quero um povo com falta de respeito. Eu quero que o povo respeite as instituições, eu quero que o povo respeite as leis e cumpra as suas regras. Agora, quem manda no Brasil é o povo. Infelizmente, esse princípio foi abolido pelos políticos, porque é impossível você ter como você vencer essa quantidade, esse rio de dinheiro que foi gasto com emendas parlamentares em 2021, 2023. O Brasil precisa de rediscutir a sua história, o Brasil precisa de rediscutir a sua forma de governar. O PT, o PDT, o PDT saiu também enfraquecido, o PSDB, como eu falei no início, está praticamente morto, mas o próprio PL, o PSB, PSD, tem que discutir a questão do Brasil. Não se pode ficar sem partidos, porque sem partidos a gente não tem ideologia, ficamos aproveitadores. Você vê a briga que está na direita, Malafaia com Bolsonaro, Bolsonaro com Marçal. Eles estão brigando, não é porque eles têm interesse no país, não, tem interesse deles. O Malafaia está preocupado querendo destruir o Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal afetou o mercado dele, a forma dele ganhar dinheiro. Que o Pablo Marçal diz que é evangélico, mas não tem que pagar dízimo. Já o Malafaia diz, é evangélico que tem que pagar dízimo. Então há um confronto, mas eles fazem parte do mesmo processo, mas estão interessados no dinheiro. Bolsonaro foi omisso, como o próprio Malafaia falou, foi omisso, foi tudo, e eu concordo com o Malafaia, pela primeira vez eu concordar com o Malafaia, tudo que ele falou sobre Bolsonaro nesses últimos dias. Bolsonaro foi omisso em São Paulo, foi omisso em Curitiba, o Bolsonaro foi omisso em todas as campanhas.
como está sendo, como foi também o presidente Lula. O presidente Lula, se quiser ganhar em São Paulo, para ele ficar forte, ele tem que mudar essa semana, e a semana que vem, já que amanhã começa o programa eleitoral, né, para esses 15 dias de eleição, o Lula tem que mudar-se para São Paulo e ficar na rua, fazendo campanha a favor amanhã não, hoje mesmo, sexta-feira, né, e amanhã, sábado e domingo. Ele tem que ir para a rua. O presidente Lula tem que sair de Brasília e ir para São Paulo se ele quiser ganhar. Porque ontem já teve pesquisa dizendo que o Nunes está na frente. É muito difícil você em 15 dias reverter. É possível? É. Agora, se o Lula trabalhar, a Marta Suplicy trabalhar, que é onde ela precisa, a Marta tem prestígio na periferia de São Paulo, ela tem que cair dentro da campanha junto com o Lula. Senão, o Nunes vai levar mais uma vez. Vai continuar mais 4 anos. Então, gente, é isso que eu quero dizer. Já está ficando longo, eu me emocionei, porque eu me emociono, porque, gente, eu não aguento um parlamentar ter a cara de pau, desculpa o termo, de querer alterar a Constituição. Ninguém votou em ninguém dessa legislatura para ele modificar a Constituição de forma arbitrária, de forma louca como eles estão fazendo. Não pode tirar a autonomia do Supremo Tribunal Federal. Tem erro no Supremo Tribunal Federal? Claro que tem muitos erros, o Supremo comete muitos erros, assim como comete o Poder Legislativo, assim como comete o Poder Executivo. Mas cabe o quê? Cabe a nós, sociedade, à imprensa, a todas as redes sociais, fazer crítica e chamar a atenção para que isso acabe. Mas não submetendo a decisão de um juiz a um parlamento, que não tem nada a ver, isso não existe no mundo. Os princípios dos 3 poderes, lá criados lá em 1800 e pouco na França, está indo por água abaixo. Não pode se acabar com a vida dessa forma. Isso é falta de honestidade política. Está faltando honestidade. A gente não pode se esquecer de quem é de esquerda, quem é de direita. Todo mundo tem direito de pensar diferente. Agora, tem honestidade, tem ética, tem moral. E essas alterações de ontem na Câmara Federal é imoral. São imorais essa alteração, submetendo o Supremo Tribunal Federal a uma decisão ao Poder Legislativo. Isso é uma vergonha, isso é uma aberração. Aí chama-se ditadura golpista, né? Que se é a direita, eu concordo que a direita tem o direito, porque ela é golpista, porque quem apoia Jair Bolsonaro é golpista, infelizmente, que tentou dar o golpe no dia 8 de janeiro de 2023. Filho Bolsonaro? Filho, lamento, mas é uma realidade, já não tem mais como dizer que não foi uma tentativa de golpe. Já é consolidado que foi uma tentativa de golpe. Por quê? Porque as pessoas não têm mais respeito à democracia, mas eu vou brigar sempre pela democracia. Ok, gente? Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, não se esqueça de dar o seu like, fazer seus comentários e até a próxima.